PSD marcou para quinta-feira pela manhã o anúncio do apoio do partido ao Tarcísio de Freitas. Confirmado, então. Conta, Yuri Pita, o que mais você tem? Confirmado com hora e local para isso. A sede do PSD aqui no centro de São Paulo, para quem é de fora de São Paulo, o PSD fica no antigo edifício Joelma, que é um edifício que ficou famoso por um terrível acidente nos anos 70. Enfim, o PSD de Gilberto Kassab decidiu que vai de fato apoiar Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, e indicar o candidato a vice-governador, o ex-prefeito de São José, Felício Ramute, que era o pré-candidato do PSD ao governo estadual. E isso já era razoavelmente esperado, estava sendo desenhado desde a semana passada, e algumas semanas, na verdade, mas semana passada isso começou a ficar mais forte, mas ainda havia uma expectativa em torno daquela decisão de Márcio França e das conversas do PSB com o PSD. Mas, diante da definição do quadro de Márcio França e de que Kassab tenderia a fazer esse apoio a Tarcísio, vale lembrar, o ex-vice-governador Guilherme Afif, figura importante, fundador do PSD, deputado federal Eleusio Paiva, na área de saúde, já tinha muita gente colaborando com a campanha de Tarcísio, que está no PSD de Gilberto Kassab. E o próprio ex-prefeito Felício Ramute tem uma situação ali da sua região, Vale do Paraíba, em que ele faz uma oposição ferrenha ao PT, principalmente na sua cidade, quando era ele, Felício Ramute, filiado ao PSDB. Então, teria mais dificuldade de trafegar entre esses partidos, ainda que fosse o PSB, mas conectados com a campanha nacional do ex-presidente Lula. Não há ainda definição em relação ao Senado. Vale lembrar que havia toda uma expectativa, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, de que o apresentador da Atena fosse o candidato da chapa. Sem ele, os partidos estão avaliando. E aí, qual é a leitura de cenário que algumas fontes dos dois partidos nos dão? Esse candidato ao Senado, se ele for um candidato muito vinculado ao presidente Jair Bolsonaro, com uma vinculação ideológica, eventualmente do próprio PL, partido do presidente, isso poderia reforçar a conexão de Tarcísio com Bolsonaro, que o ajuda a alavancar a sua intenção de voto aqui no estado de São Paulo. O que é importante a gente ter em mente? A grande disputa de Tarcísio é com o governador Rodrigo Garcia do PSDB para ver quem vai chegar ao segundo turno. Isso, a leitura de cenário que todas as campanhas fazem é de que muito dificilmente Fernando Haddad do PT não estará no segundo turno, tendo o apoio do ex-presidente Lula, do ex-governador Geraldo Alckmin e agora do também ex-governador Márcio França como candidato ao Senado. E aí, nessa disputa, Tarcísio conta com esse vínculo com o presidente Jair Bolsonaro para chegar ao segundo turno. Aí a outra face da moeda. Esse vínculo mais ideológico nessa candidatura ao Senado, isso pode eventualmente reduzir as chances de vitória no segundo turno? Essa é a equação que está sendo colocada e se o PSD também teria algum outro papel na chapa ao Senado, dado que havia uma expectativa de que o próprio presidente do partido, Gilberto Kassab, poderia ocupar a primeira suplência a depender de quem seja o candidato nessa disputa. Tem vários nomes colocados, chegou-se a falar, por exemplo, do ex-ministro Marcos Pontes também ser uma possibilidade para essa disputa ao Senado. Já se falou do ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que já foi candidato a governador, da deputada federal Carla Zambelli, do deputado Marco Feliciano, ou seja, tem um leque de nomes ainda a serem escolhidos entre esses partidos que compõem a aliança de Tarcísio Gomes de Freitas. Yuri Pita, então, confirmando o que a gente precisava saber, o PSDB disputadíssimo de Gilberto Kassab. PSD. Isso. Sobrou uma letra. PSD de Kassab, disputadíssimo, que estava ali também sendo cortejado por Márcio França. Márcio França que estava indicando que sua ida ao Senado dependeria da decisão de Kassab até aqui. Portanto, Kassab se decidiu. Vai mesmo com Tarcísio de Freitas, indicando Felício Ramute para vice. Anúncio que deve ser feito na quinta-feira. Obrigada, Yuri Pita, pela apuração de momento.